Como eu havia anunciado antes, no primeiro bloco, nós vamos ter agora a presença de uma pessoa que vai nos ajudar a entender um projeto belíssimo, mas belíssimo na nossa igreja. Já esteve aqui na Rede Século XXI, no programa Louvemos o Senhor, como eu disse, e hoje aqui no programa Você Pode Ser Feliz, neste bloco, para conversar com a gente sobre esse projeto, a Associação Católica Pequeninos do Senhor. Raquel, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Você Pode Ser Feliz. E eu agradeço. Imagino. Pode sentar aqui? Vamos sentar e conversar um pouco sobre esse projeto. Olha, eu fiquei feliz, muito feliz quando soube que vocês estariam aqui, né? Que você, em nome de toda a associação, estaria aqui, porque trabalhar com criança, nós sempre temos dificuldade. E esse projeto, como é que surgiu isso? Então, o projeto Pequeninos do Senhor, ele nasceu em 1997, de uma intenção de uma mãe que me convidou para fazer parte de um grupo de mães para iniciar a evangelização dos seus próprios filhos em casa. Foi um projeto que durante 2 anos ele ficou em casa. Eram 8 crianças, depois passaram para 50 crianças, depois aumentaram para 100 crianças, o número aumentou para 100 crianças, já em 2 casas com várias catequistas dentro de casa. Nessa época eu era catequista na Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Cambuí, e eu falei para a Estela assim, Estela, nós precisamos levar esse projeto para dentro da igreja, porque, né? Claro, não pode ficar ótimo, fora, né? assim, né? Mas aí a gente já tinha alguns padres que conheciam o projeto, né? E aí eu levei lá para o Padre Bush, que infelizmente nos deixou já há um tempo. Mas o Padre Bush acolheu esse projeto, ele conseguiu enxergar realmente o futuro. Porque eu falo assim, que as crianças são o futuro da igreja, claro, o futuro da humanidade, né? E a gente tem que trabalhar muito bem as crianças. A criar para que elas tenham e sintam-se muito bem acolhidas dentro da igreja e percebam que ali é o lugar delas amanhã, que elas vão ser os próximos evangelizadores e vão ser assim no mundo os evangelizadores. Claro, a gente tem uma preocupação muito grande com a criança. E agora, né? Desde quando surgiu esse projeto, por exemplo, aí agora depois vocês passaram dentro da paróquia, o trabalho dentro da paróquia. E como que foi esse processo dentro da paróquia? As crianças aderiram bem a isso, entenderam esse projeto? As crianças acolhem muito bem. Por quê? Porque a evangelização Pequeninos do Senhor, ela é feita de modo lúdico. É a linguagem da criança. Okay. É uma proposta de linguagem diferente daquilo que a gente tem por aí. Com certeza. A proposta Pequeninos do Senhor é uma proposta adequada para as crianças de 3 a 7 anos. Eu já ia te perguntar a idade, 3 a 7 anos. De 3 a 7 anos, porque nós queremos evangelizar essas crianças, porque esse período de 0 a 7 anos é onde todos os valores, toda a personalidade da criança, do ser humano é formado ali, nesse período. Claro. Então, se os valores também são formados, devem ser passados nessa idade, a gente tem que passar os valores cristãos nessa idade. Agora, como que você fala com a criança? Você fala com a criança brincando. Você fala com a criança de um modo em que ela possa compreender isso. Mas que interessante essa proposta. E aí, nós evangelizamos assim. Então, nós desenvolvemos o material Pequeninos do Senhor. Existe um material que se chama Missal dos Pequeninos. É um material para uso do catequista. E, inclusive, nós temos um espaço lá que fala assim, falando para os pequeninos. O que é esse falando para os pequeninos? É com a linguagem que o catequista vai falar para a criança. Como é que ela vai explicar? Porque nós trabalhamos com o Evangelho do Domingo. É um material catequético litúrgico que é usado todo domingo na missa. Para todos os domingos. Ano litúrgico A, B e C. Nós já estamos no 3º ano de todos eles. Nossa, mas quanto tempo tem o projeto? Tem 17 anos. Pouco tempo para ter tantos frutos assim. Mas nós já temos todo o material e já foi usado assim, o ano A, 3 anos, o ano B. É um projeto de Deus, porque eu falo assim, projeto de Deus não teria acabado. Humanamente falando, se não fosse Deus, teria acabado. Nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Um projeto que hoje já está, já foi para o Japão, já foi para a África, já foi para o Canadá. Então, assim, realmente é onde Deus leva. Sabe, é um trabalho dele. Nós somos Pequeninos do Senhor, e eu gosto de deixar isso bem claro, é um serviço da Igreja Católica. Isso é muito, eu falo assim, gente, essa é a visão do Pequeninos do Senhor. Pequeninos do Senhor é um serviço da Igreja Católica de evangelização de crianças de 3 a 7 anos durante as celebrações
dominicais. E você está falando, eu acabei cortando você até me desculpa, Imagina. mas você está falando em relação aos evangelhos do dia. Todo o material está vinculado ao evangelho do dia? Está vinculado ao evangelho do domingo. Do então, domingo, perdão, esse evangelho é passar, então chama Missal dos Pequeninos, porque ele tem ali toda uma orientação do Missal romano, né? No começo, então no todo, ele é embasado no Missal, realmente. O evangelho que o catequista lê ali, porque primeiro a gente dá uma formação para o catequista. Então, tem o evangelho do domingo exatamente como ele está no folheto da missa, como está no Missal. Está ali no Missal romano, então está ali o evangelho. Depois tem uma explicação. Nós fizemos muitas pesquisas com exegetas, com padres, com biblistas, né? Para fazer um entendimento daquele evangelho e poder passar isso para a formação do catequista, que é muito importante que ele tenha essa formação. Aí depois tem o falando para os pequeninos. Então, assim, ele já teve a formação, ele tem o evangelho, ele sabe o que vai falar. Mas como falar? Como falar para a criança que naquele evangelho que tem que arrancar os olhos, cortar as mãos, cortar os pés? Senão fica uma leitura muito fundamentalista, muito estranha para a criança. Você já imaginou? Então, como que nós vamos falar? Qual é a mensagem daquele evangelho? Aí tem a oração que nós indicamos para a criança. Bom, isso tudo entra na contação de histórias. Então, nós fazemos formação para os catequistas, orientamos como que deve ser falado, como que você deve contar, e é coisa rápida. É coisa rápida. Você não pode ficar contando para a criança uma longa história. A criança não tem muita paciência também. Aí tem o que é lúdico nosso. Nós oferecemos uma brincadeira, que é uma dinâmica focada naquele evangelho, onde a criança vai fixar a mensagem do evangelho. Uma brincadeira mesmo, fazer uma roda. Bem lúdico, aquilo que é a linguagem da criança. A linguagem dela. E no fim a gente resgata o que aquela criança captou. E a gente passa para ela. Mas você viu essa atitude? Qual a atitude que Jesus teve? Como se tivesse Qual feedback é a da criança. Aí nós temos também um material que foi desenvolvido para o Pequeno Senhor, exclusivo, é material nosso, que é uma ilustração do Evangelho. Então a criança leva esse material, ele é impresso para a criança colorir, uma folha A4. Ela vai colorir, então também é um momento onde a criança vai colorir. Então, na verdade, é um acompanhamento, eu diria assim, um acompanhamento na fé da criança. Na fé da criança, com o evangelho do domingo. Porque ali nós passamos, uma vez eu me lembro, conversei com o padre, ele falou para mim, Raquel, mas depois que a criança, dos 3 aos 7 anos, faz esta formação, passa por isso vários anos, ela pode fazer primeiro a Eucaristia, porque a criança sai sedenta de vir para a missa. E muitas crianças, às vezes, porque isso é durante a missa. Sim, claro. E durante a missa ela é recolhida. Sim. É uma criança que não tem necessidade de participar do rito, né? Da celebração. Então, ela é levada, os pais vão à missa. Qual é o objetivo nosso? Levar a palavra de Deus e o amor a Deus às crianças e trabalhar as virtudes, a criação, ensinar para a criança a criação e o respeito à natureza, à vida dela, né? Claro. E isso é um objetivo primeiro. O objetivo segundo é levar a família para o dia do Senhor, porque muitos pais deixam de ir à missa porque a criança é muito pequena. Para ter cuidado da criança, acha que vai incomodar o padre, vai incomodar todo mundo. O padre. E tem padre que não tem jeito com criança mesmo e nem gosta. A gente sabe de histórias assim, malucas, mas acontece. A criança fica correndo muito tempo e a própria comunidade também tem dificuldade de acolher, né? Então, vamos abrir um espaço para essa criança. Então, durante a missa, os pais vão para a missa e a criança fica Então, a criança é acolhida lá na porta. Nós usamos um colete amarelo, identificado. Isso é obrigatório. Toda paróquia que tem implantado o projeto é obrigatório o uso, né, desse colete para identificação, para os pais saberem com quem que eles estão deixando as crianças. As crianças vão para um espaço seguro para serem evangelizadas. E ali é passado para elas o evangelho. Então, a criança sai da missa falando com os pais a mesma. Inclusive, acho que nós vamos ter algumas imagens que vão ser passadas. Olha lá, esse é todo o projeto. Esse daí é o aplicativo que nós acabamos de... dos aplicativos, que você vai falar sobre ele também. Isso. Olha só que legal, tá vendo? Isso aí foi durante as projeto diferente. Tá. Existe todo uma... Foi feito o making-off, isso que está passando aí, é o making-off do aplicativo, porque as crianças... E esse aplicativo, como é que funciona esse aplicativo? Então, todos que têm o smartphone, tablet, essas coisas, porque criança hoje entende mais do que a gente. Tem. Fala a verdade. Exatamente. Como é que funciona isso? Então, o aplicativo, eu tinha um sonho muito grande de fazer algo voltado para está mostrando lá as crianças, porque o que acontece, todo o material que nós temos,
temos aí a Rebeca, foi a primeira personagem do nosso logo, né? O logo tem 6 carinhas e cada carinha tem um nome, que nós demos o nome para um personagem. São várias etnias, a gente quis trabalhar aí realmente. Muito bem, fez muito bem, ótimo. Né, todos, para que haja realmente a inclusão de todos, né? E aí, então, cada personagem tem uma história, foi criada uma história. E depois nós buscamos as crianças para participarem, crianças que tivessem mais ou menos o mesmo perfil físico, né, de cada um do que foi criado, dos personagens. E eu tinha muita vontade que isso acontecesse, que nós pudéssemos fazer chegar nas mãos das crianças, porque todo o nosso material é para a mão do catequista. Tirando o desenho do domingo. Agora, como fazer isso chegar nas mãos das crianças, né? Então, vamos fazer um aplicativo. E realmente veio essa ideia, nós abraçamos essa causa e fizemos assim, em menos de 60 dias, esse aplicativo estava pronto. Eu sei que a partir de ano passado, outubro... Foi no dia 12 de outubro, no dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, nós lançamos aqui na TV, na Rede Século XXI. Programa Louvemos o Senhor. Programa Louvemos o Senhor. Nós lançamos o aplicativo, foi nesse dia, 12 de outubro. E tem sido bem aceito, certamente. Está sendo muito bem aceito, muitos downloads, graças a Deus, em pouquíssimo tempo. Nós estamos aí com mais de 2.500 downloads. Também e é muito gostoso. Se disfarçam como criança para usar. Não, com certeza. Para baixar lá. Para muitos. Dom Ayrton foi muito interessante. Quando eu fui levar o aplicativo para ele conhecer, ele ficou brincando um pouquinho. É muito gostoso, porque realmente é algo que as crianças gostam, né? É o lúdico. Claro. E hoje em dia, mexer nos joguinhos é muito gostoso. Então, é algo que realmente a intenção nossa é que seja usado pelas crianças. E nós trazemos também dentro do aplicativo um material para o catequista. O aplicativo não é só para criança. Não é só para criança. Eu quero muito que os catequistas usem esse material. Está lá escrito catequistas. Então nós vamos ter o evangelho, a explicação do evangelho e vamos ter outros materiais, porque o aplicativo tem muito pouco tempo, né? Então nós estamos, por enquanto, trabalhando o lado lúdico das crianças, os personagens. E em breve a gente vai ter bastante material aí para os catequistas também. Agora vamos supor, a paróquia, tem alguém de alguma paróquia que esteja nos assistindo, como é que eles podem ter acesso a esse material? Como é que pode ser feito tudo isso? Se eu quero na minha paróquia, se outro padre quer na sua paróquia, implantar, eu posso falar implantar? Implantar o projeto. Esse projeto Pequeninos do Senhor. Como que deve ser fazer? Olha, é muito simples. Em primeiro lugar, entra no nosso site, www.pequeninosdosenhor.com.br. Desculpa. .org. É só .org, pequeninosdosenhor.org. Entrou ali no nosso site, entra em projeto, tem cadastro, vai em cadastro, preenche o cadastro. E é fácil, porque eu entrei nesse site, no site ontem. É só entrar ali no projeto, explica o que é o projeto para quem não conhece, para poder conhecer um pouquinho mais. E depois vai em cadastro, preencha o cadastro, o nome da paróquia, todos os dados que ali pedem, né? E o nome de quem está fazendo o cadastro. Ali está como o nome do coordenador. Que na verdade é quem está fazendo, né? Que se vai ser ele ou não o coordenador, não tem importância. Mas, então, assim, entrou no site pequeninosdosenhor.org, entra em cadastro, faz o cadastro, nós recebemos o cadastro e respondemos imediatamente dando os passos. São 3 passos simples, a pessoa tem que responder um documento, o padre tem que ter acesso, tem que saber, tem que conhecer, tem que ter aprovação dele. Nós temos um documento do padre que ele aprova e respeita esse material, porque nós temos muita preocupação com o uso do material do Pequeninos do Senhor. Preocupação no sentido assim, você está implantado lá, tem um colete, você usa, você acolhe essas crianças. O que você vai passar para essas crianças? Tem que respeitar o material que é oferecido. E é o nome do projeto também. É o nome do projeto. Ali, né? E porque nós já tivemos casos assim de acontecer lá no começo, porque eu vou buscar na internet o material. Não tem que buscar nada, nós oferecemos esse material. Você quer mudar o material? Avise o seu padre. Mostre para ele o que você vai falar para as crianças. Aí você pode apresentar. Mas se tem tudo no projeto, então não há necessidade de a gente que a pessoa querer outras coisas, procurar na internet. Não tem necessidade. Se o projeto está lá, já tem não tem necessidade. Então, assim, o projeto é bastante completo, facilita muito a vida dos catequistas e Deus vai abrindo os vai abrir caminhos. cada vez mais as portas, eu tenho certeza disso. Com certeza. Minha querida, eu fiquei muito feliz de você ter vindo nesse bloco falar para a gente sobre Pequeninos do Senhor. E eu espero, olha, as paróquias que não têm esse projeto, que queiram conhecer o projeto mais de perto, é só fazer como a Raquel disse. Eu entrei no site ontem, é muito fácil, simples,
Fácil mesmo. Quando você entra, você já entra em contato diretamente com a pessoa, como você disse. Então, que Deus possa abençoar cada vez mais esse projeto. Amém. Tá bom, muito obrigada, Padre. Eu que agradeço a sua presença. E quando começar a mudar personagens, querendo vir aqui falar, as portas estão abertas. Com certeza. Tá muito bom? obrigada, muito obrigada. Amém. Olha só, nós conversamos sobre esse projeto Pequeninos do Senhor. Está presente em mais de 160 cidades, paróquias, cidades do nosso país e fora dele também. Projeto que é de fato de Deus.